Boa noite, Michele, e a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, dois assuntos. A gente tem muita coisa do futebol para falar, mas vamos começar aqui essa entrada do Corinthians falando de duas situações que não fazem parte de campo e bola ali, daquela parte esportiva, né? Primeiro vamos falar da acusação de injúria racial que o Edenilson fez contra o Rafael Ramos durante a última partida entre Internacional e Corinthians lá no Beira-Rio. A delegada Ana Luísa Caruso, da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Porto Alegre, ela informou que a polícia já solicitou uma perícia de leitura labial para o inquérito ter sequência. Então, isso não tem data para acontecer, é importante que se diga, mas já houve essa solicitação, então agora a gente vai aguardar o que a perícia da leitura labial vai dizer para entender de que maneira esse inquérito vai seguir. Enquanto isso, o Rafael Ramos, o Edenilson, seguem seus compromissos normalmente. Só para lembrar, logo depois do jogo, o Rafael Ramos, ele foi detido pela polícia ainda dentro do estádio do Beira-Rio, liberado em seguida, assim que o pagamento da fiança, o pagamento de R$10 mil da fiança foi acertado ainda lá dentro do estádio. Edenilson e Rafael Ramos conversaram no vestiário do Inter, apertaram as mãos, segundo os relatos dos jogadores, mas ambos mantiveram as suas posições. O Edenilson garante que ouviu uma injúria racial e o Rafael Ramos garante que o jogador do Inter ouviu errado, entendeu errado, talvez ali por causa do sotaque. O Rafael Ramos não assume. E como as imagens ainda são inconclusivas, a gente, claro, vai ter que aguardar toda essa investigação. O Internacional se manifestou por meio de nota oficial e o Internacional tomou como verdade o relato do Edenilson, né? Não quis aguardar a justiça investigar. O Internacional já lamentou um caso de racismo, enfim, fez toda uma lamentação em cima disso e uma cobrança em cima da situação. O Corinthians não. O Corinthians, é bom que se diga, assim como os jogadores do Corinthians, ninguém menosprezou, ninguém colocou o Edenilson como mentiroso nessa história, muito pelo contrário, mas as posições oficiais, inclusive internas, as não oficiais, são de cautela. O Corinthians está à disposição da justiça, assim como o Rafael Ramos, vai aguardar as investigações e como as imagens não são conclusivas, o Corinthians então prefere aguardar. Sem qualquer questionamento ao Edenilson, mas aguardar, não vai tomar nenhuma posição quanto ao Rafael Ramos, enquanto a justiça não definir o que houve exatamente, tá? E outra questão também da esfera judicial é a questão do Robson Bambu. O Ministério Público aqui de São Paulo solicitou o arquivamento do inquérito que investiga uma denúncia de estupro do zagueiro Robson Bambu e de um amigo dele, uma denúncia que foi feita por uma mulher. O Ministério Público, portanto, definiu que não há provas suficientes, solicitou o arquivamento e agora a gente tem que aguardar a manifestação do juiz. Ele pode atender à solicitação do Ministério Público ou não e pedir que um novo promotor avalie o caso. E daqui a pouquinho também tem informação sobre futebol. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Boca Juniors amanhã pela Libertadores. Tem muito para falar sobre isso. Então daqui a pouquinho eu volto para a gente falar só de futebol por aqui, Michele. Puxa vida, que situação, né? Deu muita discussão ontem no Mesa Redonda isso. Deu, e a partir do momento que você começa a observar mais o caso, até para poder entender melhor, é muito difícil uma decisão. Porque o Edenilson, ele me parece muito convicto do que ele ouviu, e o Rafael Ramos me parece também muito convicto na fala de que ele não disse isso. Então ele sugere um mal-entendido. Claro que... Ali na câmera não dá para ver? Não, porque esse é depois do episódio. A gente estava até na redação tentando fazer a leitura labial e a única coisa que deu para supor ainda, não dá para você cravar, que ele falando ô louco e enfim, talvez negando que tenha chamado de macaco, alguma coisa assim. Isso é uma questão que vai ficar na esfera judicial, vai ter que ser feita uma investigação e apurar. Simples assim. Se for confirmada a injúria racial, acho que o Rafael Ramos, ele abrevia a passagem dele no Corinthians, não tem como continuar. Se não for comprovada, vida que segue e fica a sensação de que o Edenilson entendeu errado, mas ainda assim fez bem de poder denunciar. Se ele entendeu isso, e hoje a lei garante à vítima o direito da acusação,
né? E não precisa provar nada. Ele ouviu, falou, acabou. Simples assim. Agora tem que apurar. E aí, Paulo? Eu não quero nem falar muito sobre isso, porque se leva muito para o lado de pessoal, de clubismo, e eu não quero entrar nisso daí. É um fato lamentável, é um fato onde todos estão na expectativa daquilo que vai acontecer. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Primeiro precisa apurar o caso, né? Então aguardar e verificar o que será apurar, né? Sem a gente fazer pré-julgamento antes.